Pessoal, olha só, acabei de fazer uma live sobre o suposto ataque ao STF. Falei, né, que isso poderia ser um dano colateral, alguém que fosse revoltado e tudo mais, mas acabei saindo aqui a justo para encontrar os amigos do QG Rural, né, do acampamento que foi de forma muito equivocada do governador de Brasília, na minha opinião, desfeito, né, desrespeitando até uma decisão judicial, e acabei descobrindo a verdade sobre os fogos de artifício aqui em Brasília, né, em frente ao STF. Não tem nada a ver com o ataque. Acabei de ver, não é isso? Como é que foi a história? Conta aí pro pessoal. Há um relato do Renan. O Renan, quando vê os fogos, ele entra em cena e faz um comentário bastante agressivo. E a partir dessa live do Renan é que foi essa construção equivocada da narrativa, ou seja, o Renan falou uma frase de forma hostil contra a Suprema Corte no momento dos fogos, e eles tiraram isso do contexto e geraram essa narrativa de ataque. Mas não foi ataque. Ela estava lá, ela pode dizer então, como é que... Conta aí, pra gente saber a verdade. O meu entendimento foi o seguinte: eu fui convidada para um culto no sábado na frente do STF. Cheguei lá, tinha inúmeras cadeiras, inúmeras pessoas sentadas no culto. Fui glorificar a Deus, né, com muita saudade de estar aí na igreja, por isso que eu fui lá cultuar a Deus. E o culto procedeu normalmente, o pregador trouxe a palavra, né, houve alguns momentos no culto diferentes, alguns toques de corneta, exaltando a pátria, a bandeira, a nação, enfim, foi uns toques diferentes de corneta. E aí depois, no final desse culto, o pastor até disse que ia fazer algo diferente, que nós estamos acostumados a dar honra aos amigos, aos parceiros de luta pela pátria, mas que naquele momento ele queria que acontecesse algo diferente, que cada um olhasse para si e entendesse que cada um tinha o seu valor, a sua importância, principalmente nesse momento que a gente vive. Muitos têm doado a sua vida pela nação, muitos têm sido guerreiros, têm passado muitos problemas, enfrentado problemas familiares, doenças, enfim, e têm se esquecido de si mesmo. Então que nós faríamos algo muito diferente naquele momento. E ele queria que todos nós dessemos uma série de palmas a si mesmo, começasse a lembrar do valor que cada um tinha. E que curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos e aplaudisse a si mesmo. E teve um minuto longo de palmas para si mesmo. E assim nós fizemos, fechei meus olhos. E quando eu abri meus olhos, quando a gente terminou aqueles minutos de palma, começou-se então uma série de fogos. E eu falei, nossa pastor, que coisa forte, interessante. Eu não sabia que eu era tão importante assim. Glória a Deus. E alguns falaram, aleluia, glória a Deus, ali por perto, glorificamos mais ainda a Deus, porque naquele momento ali se entendeu que realmente nós precisamos primeiro valorizar cada um de nós, para depois exaltar o nosso próximo, o nosso amigo, os nossos governantes. E o meu entendimento naquele momento ali não tinha nada a ver com ataque a nada. Uma glorificação a Deus pelo ser humano que nós estamos sendo. Mais uma vez, então, vamos bater palmas, porque nós somos importantes para Deus e para nós. E outro detalhe importante é que, claro, que a mídia, a gente já sabe de que lado a mídia joga, né? Você já sabe como é que é o protocolo que eles adotam. Por ângulos de filmagem, pode-se gerar a narrativa que estão atacando pelo ângulo o STF, o Congresso, o Planalto, o que quer que seja. A narrativa ela é moldada pela mídia, que infelizmente invade a casa das pessoas com pensamentos de infusão para que você acredite no que eles querem. Isso é uma tática do nazismo, Paul Joseph Goebbels adotava. Então, basta você ter criticidade. Não se paute mais na mídia. Se tenha senso crítico. Saiu na mídia, pergunta, será que é verdade? É simples, será que é verdade? E você vai saber então a verdade. Eu estava um pouco incomodado com isso, estava em casa, falei com os meus amigos e eles falaram, olha, o negócio do fogo não foi nada, dos fogos de artifício foi nada de ataque. Aconteceu um culto, o culto na verdade foi um culto diferente. E ao final tivemos fogos de artifício. Contudo, algumas pessoas ao final disso gritam, fora STF, não sei o que.
São atos isolados que não representam a todas as opiniões. Então a gente tem que ter esse discernimento. Né? Tem 1000 pessoas aqui se manifestando, e um levanta AI-5, ele não representa os outros 999. Ele está sozinho. Ninguém aqui quer intervenção. Então Ninguém é isso. aqui quer intervenção militar. É para deixar claro. Ninguém. Queria agradecer ao Daniel Silveira por estar presente. É um dos homens eleitos pelo Brasil para defender os interesses do povo. Nós precisamos disso, viu, Daniel? Nada, que conta comigo, cara. Que isso, pô, conta comigo. Agora, eu quero também convidar a população brasileira, preste atenção no que você lê. Tem pessoas, Daniel, falando que eu sou intervencionista, que eu estou pedindo a intervenção do Exército. Eu nunca falei isso. Pode não perguntar sabe. para todos. Não, e vamos ser muito claro aqui, vamos ser muito claro. O artigo 142 da Constituição, quando fala que as Forças Armadas estão sob a autoridade suprema do presidente ipsis literis, está escrito, é a norma. Ele adota no último que para a manutenção da lei e da ordem. Caso um poder, como o Fux, decidiu que as Forças Armadas não são poder moderador, de fato não são, o que não impediria, em um momento de equalização de poderes, que haja sim uma diplomacia entre os poderes e que as Forças Armadas venham intermediar de forma pacífica isso. Então não adianta mentir. Esse mimimi de intervenção, tem medo de intervenção? Respeita a tripartição do Estado, proposta por Montesquieu. Respeita isso. A partir do momento que você exagera, é a terceira lei de Newton, né? Toda ação tem uma reação oposta igual. Então é aquilo que eu sempre reverbero, né? As pessoas têm que saber. Respeita o poder, respeita o povo. Essa é a minha visão. É coisa mais primária, né? Nós temos o presidente eleito e vão pedir intervenção. Lógico, nós queremos que ele governe. Quer dizer, não tem sentido que ele governe. E aí eles querem gerar uma narrativa para tentar tirar o poder, esvaziar a autoridade do presidente. Vocês não vão conseguir. O comunismo no Brasil não vai ser instaurado. Muito bem. Ó, existe Foro de São Paulo, existe o protocolo de vocês, MST, CUT, PT, que é uma ORCRIM. Vocês não vão invadir o Brasil, não adianta, acabou o tempo de vocês. Daniel, eu queria fazer um comentário aqui. O brasileiro todo, ele começa a achar caminhos para, por exemplo, impeachment um ministro do STF, vamos supor. Por que esse impeachment? Porque ele estaria agindo em desacordo com aquilo que nós aguardamos. Então, eu queria convidar os brasileiros a pensar da seguinte forma. O nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, ele é o nosso empregado exemplar, certo? Empregado do povo, é isso que é. O político é empregado do povo, o Daniel também. Exato, todos nós. Então, mas ele é um excelente funcionário. É um bom funcionário. Excelente funcionário público. Excelente. Aí quando você tem um funcionário que ele não é excelente, ele está exatamente na contramão da Constituição do nosso país. Fazendo um trocadilho aqui, os ministros do STF, se tivesse que ser destaque da empresa, não seriam destaque da empresa, não. Você não teria um quadrozinho lá, não. Eu fui empresário durante 35 anos. Eu não sei como é que demite uma pessoa, mas eu pedia para sair. Pedia, né? Porque ele estava roubando, ele estava fraudando, ele estava com preguiça, não estava trabalhando. Eu pedia para acabou. Mas não sei como é que faz o processo. O povo brasileiro é o patrão. Nós queremos impeachment algumas pessoas no Supremo Tribunal Federal. Então que essa força estabelecida no país que faça isso. Essa organização política do nosso país é caríssima para o povo. Nós não queremos saber como é que faz, mas tira de lá esse homem. Por quê? Porque ele está complicando a nossa vida. Federal. E aí, se nós tivermos que falar alguns nomes, todo mundo já sabe. Tá bom? Então, impeachment ao STF em alguns ministros. Preserva a instituição. Olha, preserva a instituição. Olha só, os ministros não representam a Suprema Corte. Não representam. Eles são pessoas que ocupam cadeiras. Exato. O ministro do STF ele não é eleito pelo povo. Não. Contudo, portanto, ele não é pelo sufrágio universal. Ou seja, o povo eles se garantem na vitaliciedade do cargo e tudo mais. Contudo, eles são indicados por políticos. Então, a gente tem que respeitar. E eles não são judiciário em suma, eles são apadrinhados. Chegam à Suprema Corte, tem 2 juízes lá, cara, de carreira. O resto é tudo advogado. Na verdade, um nem na ordem passou. Entendeu? É jurista, mas nem na ordem passa. Quer dizer, como que pode refutar a tese de um desembargador de carreira? É tudo tão errado, né? Então o STF tem que se colocar no lugar dele. É a garantidora da Constituição, mas antes é empregado do povo. Tem que botar isso na cabeça. Okay. É isso, então, Daniel. Tá bom, gente? Obrigado. Tamo junto. Obrigado, Daniel. Valeu. A nossa bandeira jamais será vermelha!